Glória a Deus, aleluia, paz e a graça, queridos e querida amada do Senhor. Nós viemos mais um dia aí, uma tarde maravilhosa aí, né, com a nossa oração, no nosso canal aí, orar sem cessar, onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e ao seu coração, aleluia. Possa aí nessa tarde maravilhosa falarmos conosco, fortalecendo nós a cada dia, né? Trazendo-nos um renovo, um tempo aí de reflexão, onde o Pai Celestial vai falar o meu e o seu live. Quero dizer que Deus é bom, todo o tempo Ele é bom, que o Espírito Santo de Deus seja com você, com a tua casa, com todos os seus familiares, nessa sexta-feira aí maravilhosa, né? Dia aí 12 de junho, né? Onde aí também celebra o Dia dos Namorados, apesar que o Dia dos Namorados é todos os dias, mas o Pai Celestial, e nada que mais maravilhoso estarmos aí junto, firme, né? Na presença do Senhor, testificando o amor dele e, claro, glorificando a Deus, pedindo a Deus cada dia, cada manhã aí para estar nos fortalecendo, trazendo estatura e graça, abençoando o nosso relacionamento, abençoando a nossa vida, o nosso dia, né? Agradecendo porque até aqui às 4h17 da tarde Ele já nos sustentou com as tuas bênçãos e maravilha, e creio que vai fazer cada vez mais, querido, porque Deus Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Deus é bom. Quem não presta é Satanás. Deus é maravilhoso. Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Quero estar já agradecendo o Pai para que Ele fortaleça cada casal nessa tarde maravilhosa. Que Ele dê a estatura e graça, que nesse dia de hoje, não seja só hoje, que as pessoas lembrem de fazer o bem, que agradecer, fazer uma declaração de amor para o seu amor, mas que eles continuem sempre fazendo, sabe? Essas homenagens, dizendo o quanto ama. Nunca é tarde, nunca é difícil você se expressar esse amor. É necessário que sempre nós expressamos amor, generosidade, sentimento pelo nosso cônjuge. Nós devemos todo o tempo dar graça ao Pai Celestial, pedir a Ele que venha aí nos fortalecendo, trazendo sempre esse renovo, para que Ele renove o nosso casamento, renove a nossa aliança, do qual é o propósito do Pai. Quando eu e você buscamos de verdade esse compromisso de nos rendermos na presença do Senhor, buscarmos de Deus um renovo, o Pai Celestial vem e faz o impossível acontecer. Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Mas basta que nós confiamos nele. Aleluia. E que nós possamos nessa tarde, então, depositar no coração do Pai. E falar: Pai, obrigado. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Espírito Santo Deus, porque até aqui o Senhor nos fez um renovo. O Senhor nos trouxe de volta, meu Pai, a uma reflexão, aonde nós paramos esse tempo, Senhor, primeiro para te agradecer. Senhor, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor me sustentou. Muito obrigado por me dar um sopro de vida. Muito obrigado por me incentivar e me fortalecer a falar da tua palavra. Obrigada para cada irmão que vai assistir essa live, esse áudio, esse vídeo, que vai chegar aos corações, Pai, de cada irmão, de cada filho teu. Que eles possam de fato compreender como é bom buscar do Senhor essa grandeza, essa maravilha. Que o Espírito Santo de Deus faça cada dia, cada manhã o teu renovo. Senhor, Pai de graça, Pai de bondade, ajude-nos, Pai, a cada dia, cada manhã. Ajude-nós a sermos, meu Pai, cada dia, cada manhã, melhores do que ontem, melhores do que hoje, Senhor. Ajude-nos, meu Pai, a saber, meu Pai, sobressair, meu Pai, diante das adversidades. Senhor, se existe algum casal nesse dia maravilhoso de hoje, está entrando em contendas de julgo desiguais e ambos não estão se concordando de acordo, Pai. Espírito Santo de Deus, aquietai-vos os corações de ambos, Pai. Coloca, meu Pai, um entendimento onde que meu Pai, consiga escutar o outro, valorizar, Pai, essa aliança. Senhor, o Senhor não fez essa aliança por acaso.
Senhor não nos convidou e não nos trouxe por acaso. Se o Senhor uniu o casal, meu Pai, é porque os planos do Senhor era de vida, de prosperidade familiar. Era planos aonde que só o Senhor sabe, meu Pai, onde nós devemos chegar. Senhor, não permita que Satanás venha, meu Pai, tragar, aniquilar os planos e o projeto do Senhor. Nós já repreendemos sobre a nossa casa qualquer tipo de palavra ao contrário que não condiz com a do Senhor. Espírito Santo de Deus, sejais bem-vindos para o meu lar. Sejais bem-vindos sobre a casa do teu povo. Sejais bem-vindos sobre a casa de cada um que está nessa live comigo. Senhor, abençoa a vida da Michele, paz e graça, querida amada do Senhor. Que Deus sejais contigo hoje, amanhã e sempre, mulher virtuosa. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida da Ana. Que os planos que Deus tem para você seja de abundância. Que o teu cônjuge está sendo gerado pela glória e a graça do Senhor. Homem adornado, homem que vai andar segundo o conceito do Senhor. Nós repreendemos a cada dia, a cada manhã, que Satanás venha soprar diferenciado, querendo tirar os planos, aniquilar os projetos que Deus um dia teve e fez sobre a sua vida. Desde quando você estava no ventre da tua mãe, Deus é contigo, mulher. Deus é contigo e que Deus te abençoe, Michele. Em nome do Senhor Jesus, receba. Deus de graça, Deus de bondade, queremos pedir, Senhor, por teu Uberlândia. Olha para a tua nação, que muitos deles, meu Pai, estão esfriando o amor. Casais que já não se entendem mais, meu Deus. Casais que acham, meu Pai, que os amigos estão acima de qualquer situação. Pessoas que fazem questão de acabar com um matrimônio para estar vivenciando uma vida de solteirice. Senhor, nós repreendemos isso, meu Pai, sobre a tua palavra. Nós repreendemos cada dia que Satanás vem colocar o coração de uma mulher, de um homem, devem adorar mais do que o próprio Deus. O Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Senhor, nós clamamos, meu Pai, pelos relacionamentos quebrados, porque nós não aceitamos eles nas mesmas condições. Eliminando o dinheiro daquelas igrejas, nós não aceitamos o devorador, chega quebrando, eliminando, meu Pai, a liderança, fazendo entrar em todos em julgo desenguado, tendo desavença, avareza, meu Pai, palavras distorcidas usadas pelo maligno. Mas nós clamamos pela tua graça, porque nós cremos verdadeiramente que só a tua palavra e só nós é como o bramido do Senhor. Nós iremos, meu Pai, até os fins dessa terra, levando a tua palavra que é viva e eficaz, porque a palavra do homem pode falhar, mas a tua palavra jamais falha, jamais se cessará, jamais se cessará, e será de gerações a gerações. As nossas gerações futuras de 2040, de 2060, irão testificar como hoje a geração de 2020 está testificando. A tua palavra que é viva e eficaz, que foi antes dos nossos antepassados, Pai, 2000 tantos antes, meu Pai, se pronunciar a palavra que um dia o Senhor fez para os nossos antepassados, lá para a descendência de Abraão. Nós cremos, Pai, na tua misericórdia. Nós cremos no poder da tua glória. Então nós pedimos, amado Pai de graça, sejais longânimos, sejai benigno, sejai louvado de adoração, porque toda honra e toda glória é para ti. Nós dizemos, Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida. E perdoa-nos, meu Pai, pelas nossas iniquidades, pelas nossas fragilidades, por muitas vezes nós não sabemos o que dizer, muitas das vezes nós não sabemos o que orar, por muitas das vezes nós deixarmos de orar porque achamos que o irmão não sai da mesma condição, porque muitas das vezes o irmão parece que se sente incômodo ficar na mesma mesmice, chorando, olhando pelo seu próprio umbigo. E quantas vezes nós iramos, Pai,
Quantas vezes nós falamos, ai Senhor, eu não vou, porque Ele não quer mudança. Mas nós clamamos para que o Senhor venha nos encher, para que o Senhor venha também nos perdoar, para que o Senhor venha refazer. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso. E eu creio que Deus fará infinitamente mais do que eu e você espera. Que Deus abençoe todas as casas, todos os lares. Que Deus abençoe a casa dos meus descendentes, dos seus descendentes. Que Deus abençoe a casa da minha mãe e abençoe ela estatura e graça. Que Deus venha abençoando a casa do meu irmão Sérgio e seus familiares, do meu irmão Denivan e seus familiares, do meu irmão Alessandro e seus familiares, do meu irmão Eduardo e seus familiares, do meu irmão Glaucio e seus familiares, do meu irmão Anderson e as casas dos filhos dos seus familiares. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus sejai com a minha casa, sejai com o meu esposo, sejai com os meus filhos, que abençoe a Milena, que abençoe o Gustavo, que abençoe o Davi, que abençoe a Esther, que abençoe o Alessandro e todos os familiares do Alessandro, Lucas, a esposa dele, Pai, em nome de Deus Jesus, que Deus vai de encontro à vida da minha cunhada, abençoe a vida de Ivone e seus familiares, da Cida e familiares, da Cristina e Pai, ensina eles, meu Pai, a andar em estatura e graça. Dê, meu Pai, a obediência ao coração dos teus jovens, Pai. Coloca sabedoria e graça, meu Pai, aos pais, para que eles tenham instruções para instruir os vossos filhos. Porque a tua palavra diz que quando nós sabemos instruir os nossos filhos, buscamos isso do Pai. Aleluia. Então, que o nosso coração esteja ligado e alicerçado na palavra do Senhor. Deus, Ele é tremendo e Ele faz infinitamente mais do que eu e você. Que os nossos ouvidos agora estejam sensíveis ao Senhor. O Senhor vai falar comigo e com você no livro de aos Tessalonicenses 1 e 2. Deus vai ensinar através da palavra, usando a vida do profeta Paulo para nos ensinar. Lembrando que cada dia, cada manhã, Deus nos ensina através da palavra, no livro da Bíblia dele, que a nossa espada essa espada vai nos fortalecer cada dia, cada manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus, o vosso coração, e que Deus me use como boca de instrumento dele, e que ele vai nos ensinando pelo Facebook. Logo depois eu vou estar fazendo uma gravação, logo mais tarde um pouco, de casais para o dia de hoje, fazendo, claro, uma alta declaração também aí, aproveitando para o meu maridão, que o Espírito Santo de Deus aí possa nos fortalecer. Amém? Um tempo onde o Pai Celestial vai nos ensinar. Ele está por aqui dando um joinha, concordando. É uma graça esse marido. Mas amém. Aleluia. Paz e graça. Seja bem-vindo. Lembra que esse é o meu, esse é o nosso canal Orar e Se Cessar. Aqui nós falamos com o Pai. Todo o tempo. Nós buscamos direção de Deus. E claro, ensinamento e aprendizado. Porque eu aprendo com vocês e vocês vão aprender comigo. E nós aprendemos com o nosso Pai Celestial. Amém? A glória a Deus. Paz e graça. Então diz assim. O apóstolo Paulo, né? Pode ser. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse livro dele, tá dizendo aqui, né? Que pode ser o livro mais velho, Tessalonicenses, pode ser o livro mais velho. O primeiro epistócio de Paulo, claro, pulando aí, né? Que eu dei uma pulada, querendo resumir mais. Mas ele pode ser um dos livros mais velhos que Paulo escreveu, esse livro de Tessalonicenses. Onde ele escreveu o livro aí mais velho no Novo Testamento, os ensinamentos de Paulo nessa epístola que tem como principal foco a segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Incluindo as dificuldades, né, que os seguidores de Jesus Cristo enfrentaram de seus retornos. Lá em 1 Tessalonicenses
1, capítulo 3, versículo 3, a ressurreição do Cristo na sua segunda vinda. Depois, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 14, e a vinda de Cristo. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 2, o estudo desse livro, você aprenderá sobre a segunda vinda e receberá incentivo para permanecerem fiel ao Senhor. Solução. A carta de Paulo escreveu ao 1 Tessalonicenses, lá em capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 1, ele diz assim, aleluia, diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graças e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais lá embaixo, um pouquinho, versículo 2, diz assim, sempre damos graças a Deus, por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar, sem o quê? Cessar, olha o nosso canal, da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança, e o nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muitas certezas, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas atribulação, com gozo do Espírito Santo. E de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisas alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, saber Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Então presta atenção. Paulo, no capítulo 1, ele já começou fazendo a saudação, saudando os irmãos, junto com Silvano e Timóteo. Lembrando que ele veio o quê? Fazer, ensinar e falar o sucesso do evangelho em Tessalonicenses. Então presta atenção que ele diz que lembrar para aquele povo de lá que nós devemos orar e sem cessar, buscando em caridade, paciência, esperança e em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. Se eu e você esperarmos com paciência, buscar em perseverança e orarmos, sermos caridosos, generosos, pessoas que vai compreender de fato qual é o propósito do nosso Pai Celestial, o Pai que tudo vê, ele fará com certeza o impossível acontecer. E logo depois, no capítulo 2 do Tessalonicenses 1, lá no 18, ele dizia assim: pelo que bem quiséssemos uma e outra vez ir convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Por quê? Qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa da glória? Porventura sois vós também diante do vosso Senhor Jesus Cristo?
em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Isso é o desejo de Paulo de volta aos Tessalonicenses. E seu gozo e seus votos em vista das obras novas que Timóteo estava trazendo. Queridos, Paulo todo o tempo, ele fez um exercício de missionário para o povo também de Tessalonicenses, para testificar a segunda vinda do Senhor e para relembrar da aliança que eles tinham com o Senhor. Deus, ele é soberano, queridos, e ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Todo o tempo, Deus trabalha isso ao meu e ao seu coração. Deus trabalhou muito mais na vida de Paulo. Paulo escreveu de Coríntios aos de Tessalonicenses durante a sua segunda vinda missionária, cerca de 51 anos depois de Cristo. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses para os membros da igreja em Tessalônica, e Tessalônica era a cidade mais populosa e próspera na Grécia do Antigo e no reino da Macedônia por dois fatores importantes. A cidade foi construída no melhor porto natural do mar Egeu e estava localizada no principal caminho que ligava Roma e a Ásia. Aleluia. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito orientou Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo e Lucas, a viajar através do mar Egeu em direção à Macedônia. Nós vamos ver isso lá em Atos, capítulo 6, depois vamos lá, capítulo 16, versículo 6 ao 12. E esse foi o início da pregação do evangelho na Europa. Depois de pregar em Filipos, nós vamos ver também que lá no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, versículo 12 ao 40, Paulo e Silas viajavam para Tessalônica. Paulo trabalhou com Silas em Tessalônica, mas eles foram expulsos da cidade por líderes judeus. Atos, capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Mais tarde, Timóteo relatou a Paulo que os santos de Tessalônica tinham permanecido fiéis, apesar da perseguição, e que a influência da retidão deles estava se espalhando. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo do 5 ao 1. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e o 8, e Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 8. Também 1 Tessalonicenses, tudo isso, tá? E os conversos de Tessalônica foram os primeiros europeus a aceitar o evangelho e por isso sofreram perseguição. Eles também tinham muitas dúvidas sobre a segunda vinda. Por isso, em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu a palavra de incentivo, força, e respondeu suas perguntas sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Um dos principais temas de Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses e a segunda vinda, ele se concentrou na participação dos justos nos acontecimentos da segunda vinda, principalmente dos santos que já haviam morrido. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 19, e capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, também Tessalonicenses, versículo 13 ao 17, e capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo do 1 ao 10. Ao contrário das outras epístolas de Paulo, não há repreensão em Tessalonicenses, apenas elogios
e admiração aos santos de Tessalônicos. Então, capítulo 1 ao capítulo 3 de Tessalonicenses, Paulo, esses 3 capítulos, Paulo expressa a grande apreciação aos santos de Tessalônico. Ele relembra os leitores de seu afetuoso ministério. Entre eles, expressa alegria por sua fidelidade, pela sua fidelidade, incentiva os santos a crescerem em amor uns para com os outros e para com todas as pessoas. Então, Paulo queria que todo o povo ali tivesse um entendimento de compreensão, que Deus, por mais que ele estivesse voltando na segunda vinda dele, era necessário ser cumprido. A paciência, o amor, a bondade, o zelo, a compreensão. E ele precisava lembrar que, acima de tudo, tinha que ter a caridade. Lembra que eu disse lá no primeiro capítulo? A caridade, a paciência, porque Deus queria que todos estivessem pleno convicto que a caridade era um das palavras que devia existir em primeiro plano da vida do cristão. A caridade. Caridade é amor. Sem amor ninguém faz caridade. Ninguém consegue ser caridoso se não ama. E as pessoas às vezes podem até praticar algum ato de caridade, mas se não houver amor, nada serve. Fazer só por fazer ou só para se vangloriar, isso não é ato de caridade. Isso é ato de suborno, onde as pessoas querem subordinar as pessoas a qualquer preço e a qualquer tempo. Achar que são caridosos. Ah, eu dei uma blusinha. Não, se você deu, você não precisa falar. Porque caridade não se fala. Que tua mão direita dá, o que eu disse ontem, a esquerda não pode saber. Então não precisamos exibir a caridade. A caridade ela tem que ser espontânea, como o amor é espontâneo. Lembra que o amor não se compra. O amor não se ganha. O amor não se merece. O amor ele é dado gratuitamente. Nós damos amor sem esperar que o outro nos ame. Nós doamos amor para alguém sem esperar nada em troca. Posso esperar o outro me amar para mim então começar a amá-lo. É necessário que eu doe amor generosamente, amor genuíno. É isso que Paulo dizia. É este amor, um amor que testifica, um amor que faz uma diferença na vida do outro. Então, Paulo ele acrescenta que expressa alegria por sua fidelidade, incentiva os santos a crescerem em amor uns para com os outros e para com todas as pessoas. Não tem um amor específico, eu vou amar só o meu amigo. Não, eu vou amar meu inimigo, eu vou amar aquele que me fez mal, eu vou amar aquele que me feriu, aquele que bateu na minha face, aquele que me condenou, aquele que me julgou, aquele que me desprezou. Isso é amor. Quando eu amo alguém sem esperar nada em troca. Aleluia. Depois, né? O Senhor traz outra palavra também. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ao 5, ele diz, Paulo diz aos santos que se santifique. Ele explica que quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar o Senhor. O apóstolo relembra os membros da igreja que devem se preparar e ficar atento ao dia em que Cristo voltar. Então, presta atenção. Ele está dizendo que, irmãos, fiquem alerta pela volta de Cristo. Fiquem alerta, porque o dia que o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai fazer viver tanto os vivos quanto os mortos. Ele vai estar com todos eles. E
mais, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos faz relembrar que a igreja deve estar preparada, adornada, atentos ao dia da volta dele, ao dia que o noivo vem buscar a noiva. E essa noiva é eu e você, adornada, lapidada, transformada, restaurada, com um coração íntegro, generoso e genuíno, disposto a amar e a obedecer. Paz e graça, querida irmã Sueli, que o Espírito Santo de Deus sejais com você e com a tua casa, amada. E aí nós entramos então em Tessalonicenses 2, né? Que é o segundo livro de Tessalonicenses, aonde Paulo estava ali organizando toda uma história com o povo de Tessalonicenses, a segunda carta que ele manda. Então, em segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreveu o conselho e esclarecimento aos membros da igreja que não entendia alguns aspectos da segunda vinda de Jesus Cristo. Estudar seus ensinamentos pode ajudá-lo a entender a natureza da apostócia que ocorreu e como se preparar apropriadamente para a vinda do Senhor. Paulo escreveu Tessalonicenses, capítulo, no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, né? E depois vocês vão ver Tessalonicenses, capítulo, também segundo livro, né? O capítulo 2, versículo 5 e o 3, versículo 17. O início da epístola também contém uma saudação de Silas e Timóteo, lá que a gente vai ver no segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Ele também faz essa saudação junto com o apóstolo Timóteo e Silas. Aí já é com Silas e não com o outro lá, ok? Que era, no caso, quando ele saudou a primeira vez, ele saudou com Silvano. E agora ele com Silas, tá bom? E aí, assim, Paulo escreveu dos Coríntios aos apóstolos Tessalonicenses durante a sua segunda vinda missionária, há cerca de 50 anos depois de Cristo. E ele dizia assim, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, membros da igreja em Tessalônicas, os temas 1 e 2 Tessalonicenses são semelhantes, sugerindo que ele escreveu duas vezes ao Tessalonicenses para esclarecer e aprimorar a primeira epístola. No curto intervalo entre as duas epístolas, a igreja sofreu com a perseguição, segundo Tessalonicenses, capítulo versículo 4, a possibilidade da volta de imediata do Senhor gerou uma ansiedade prejudicial. Já no segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, né, guiada ali pelos estudos das Escrituras, e a epístola paulinas, né, que Paulo escreveu segundo Tessalonicenses, a fim de que fortalecer a fé dos membros, de corrigir o equívoco da doutrinários. A segunda epístola aos Tessalonicenses fornece detalhes significativos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns exemplos incluem a verdade de que o Senhor retornará, tá? Em uma labareda de fogo, e que os iníquos padecerão eterna perdição antes a face do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Nessa epístola, lemos que Paulo também profetizou sobre a grande apostácia, ensinando que a igreja sofreria uma apostácia do evangelho antes da segunda vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 2 ao 12. Os ensinamentos de Paulo sofrem a apostácia. Relembrar os membros da igreja moderna, porque foi necessária a restauração do evangelho nos últimos dias. Um resumo do resumão. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo cumprimenta e elogia os santos de Tessalonicenses, e ele ensina que os ímpios sentirão a vingança do Senhor na segunda vinda.
Já no capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo corrige a falsa ideia de que a segunda vinda já havia ocorrido e profetiza que ocorrerá uma pistócia antes da volta do Senhor. Ele incentiva os tessalonicenses a permanecerem fiéis. Já em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo aconselha os membros da igreja a trabalharem para moverem suas necessidades temporais e não se não se cansarem de fazerem o bem. Então, olha só, primeiro ele vem e ensina que os ímpios, falando que os ímpios sentiriam a vingança do Senhor na segunda vinda. Isso no capítulo 1 de Tessalonicenses 2. Depois no 2, ele já vem, ele corrige a falsa ideia, né? Então, da pessoa pensar como seria a segunda vinda de Jesus, que já tinha vindo, e profetiza que ocorrerá antes da volta do Senhor. Então, o Senhor tinha voltado até aquela hora, então. E ele incentiva que o povo de Tessalonicenses permanecesse fiel, para que a fé não se abalasse. Mais ainda, lá no capítulo 3, segundo Tessalonicenses, então ele vai e aconselha aos membros da igreja a trabalharem, né, para mover suas necessidades temporárias e não se cansarem de fazer o bem. Queridos e querida amado Senhor, se eu e você se cansa de fazer o bem para o nosso Pai celestial, que tudo vê, que nada é oculto, como eu posso esperar pela resposta do Senhor quando eu tiver que entrar nos planos celestiais? Então, coloca no seu coração: Deus é bom. Amém? Deus é bom e soberano. Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração essa tarde. Faça desse tempo de reflexão uma analogia no Senhor. Peço ao Pai sabedoria e graça. O Pai diz que nós devemos aqui em 1 Tessalonicenses, olha só, ele fala bem claro aqui no capítulo 3, ele fala bem claro que o que ele pede aqui, queridos? Ele pede, olha, caridade, primeiro, porque a vossa fé acrescente, que a nossa fé seja acrescentada e muitíssimo em caridade a cada um de vós abundantemente e nos para uns para com os outros, que seja abundantemente para mim, para você, para com todos nós, que nós teremos que ter essa caridade genuína um para com os outros, que nós não esquecemos que o amor tem que estar em primeiro plano. Se Jesus não for convidado para estar em primeiro plano da sua vida, como você pode amar o teu próximo? Como nós podemos dizer que amamos Jesus, que não podemos tocá-lo e que poucos conseguem ver a face do Pai? Como nós conseguimos dizer que amamos Ele se nós não conseguimos amar o nosso próximo que está do nosso lado? E só porque às vezes ele pisou no nosso calcanhar, ou porque ele disse alguma coisa que eu não concordei, ou porque eu disse alguma coisa que também o chateou, e aí eu não venho buscar orações para mim, para ele, não, eu busco falar mal, criticar, condenar. Isso não é obra de Deus.